A sede da Unasul, em Quito, no Equador, deverá ser transformada em uma universidade dos povos indígenas. Ao anunciar que vai pedir o prédio de volta, o presidente do Equador, Lenín Moreno, disse que a organização está abandonada e que o edifício se transformou em um elefante branco. A Unasul receberá outra sede, segundo Moreno, mas não com o brilho atual. Será um sinal do fim de um ambicioso projeto de integração regional ou de adaptação a novos tempos? Em abril deste ano, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e de mais 5 países, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, anunciaram a decisão de suspender a participação nas reuniões da Unasul, a União de Países da América do Sul. Eles tomaram a decisão depois que a Venezuela de Nicolás Maduro vetou a candidatura de um argentino, indicado pelo presidente Maurício Macri, ao cargo de secretário-geral da Unasul. Ao mesmo tempo, a crise política na Venezuela é acompanhada com atenção por Washington, Moscou e Pequim. Como observa o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Khalut, o Brasil deve estar atento à presença de outros países no tabuleiro político regional. Começaria primeiro pela América do Sul. Que papel o Brasil gostaria de desempenhar na América do Sul na próxima década? Hoje, cada vez mais, potências extra-regionais operam no vácuo do poder deixado pelo Brasil nos últimos anos. Na hora de definir estratégias de política externa, o novo governo brasileiro deverá manter a prioridade para a América do Sul, mas terá de adaptar a sua política a um novo momento na região. A integração da América do Sul está inscrita na Constituição. É o artigo 4º da Constituição. É por isso que todos os governos, depois da Constituição de 88, investiram em apoiar a integração latino-americana. O próximo governo que vier eleito das eleições terá suas prioridades e tudo, mas como todo governo respeita a Constituição, eu entendo que também a integração seguirá sendo uma prioridade. Como lembra Simões, que será embaixador brasileiro em Montevidéu, as mudanças poderão atingir a Unasul e a CELAC, órgão de integração regional criado em 2010. A CELAC e a Unasul tiveram um papel muito importante num determinado momento. Hoje, a realidade internacional mudou. Então, é importante que a gente também saiba adaptar isso. E o Mercosul? Como deve ficar a relação entre o Brasil e seus sócios no mercado comum do Sul? Na opinião do ex-ministro Celso Laffer, o grupo vive um bom momento. Eu acho que há muita convergência com a Argentina, que é muito positivo. Eu acho que tanto o Uruguai quanto o Paraguai, por gravitação natural, se sentirão à vontade com essa nova fase dinâmica do Mercosul, que eu acho que caminha como deveria caminhar para ser um campo de convergência econômica muito mais do que qualquer outra coisa, e eu vejo isto como algo positivo que está no horizonte nosso. O Mercosul tem pela frente um momento decisivo, a assinatura de um acordo de associação com a União Europeia, um imenso conglomerado de 28 países e mais de 500 milhões de pessoas. O acordo está em negociação há 20 anos e pode ser firmado em breve. Eu acho que o acordo com a União Europeia é um acordo estratégico. Eu devo dizer que eu sempre tive certa relutância em abrir sem contrapartidas suficientes, mas nesse momento eu acho que já estamos num nível de interesse recíproco muito elevado e a maturidade para que isso seja concluído está dada e eu espero que seja possível fazê-lo proximamente. Para Jaguaribe, cuja indicação para embaixador em Berlim foi aprovada pelo Senado, é importante para o Brasil uma Europa forte. A Europa tem sido um ator fundamental para dar equilíbrio a esse contexto. Ela se vê enfraquecida agora em função de algumas questões internas e também de algumas questões externas, mas para o Brasil é muito importante que a Europa volte a se fortalecer e possa atuar de forma sóbria e racional no contexto internacional, juntando-se a outros atores que estão presentes aí. Já tem sido discutida no atual governo a necessidade de formulação de novas diretrizes para as relações com as duas maiores potências do planeta. Precisamos de uma política externa específica para os Estados Unidos. Precisamos dimensionar
de uma forma objetiva a nossa relação com a China. Precisamos delinear qual a importância da África no escopo estratégico do Brasil. Talvez o Brasil precise, no futuro, e cabe isso ao futuro presidente, ter uma política asiática específica. As relações internacionais hoje ocorrem na Ásia. Na opinião de especialistas em relações internacionais, o próximo governo deverá ser cuidadoso ao estabelecer o tipo de relação que pretende com a China, maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil não pode, vamos dizer assim, se desligar dessas potências emergentes em hipótese nenhuma, até porque os únicos recursos que estão realmente entrando no país vêm dessas relações, né? Mas o Brasil, sobretudo, ele deve ter uma atitude também de negociação mais incisiva. Assim como os Estados Unidos não deve se subordinar a uma demanda americana, pura e simplesmente, nós não podemos aceitar a primeira oferta chinesa. Eu acho que o Brasil tem que negociar. Para esse especialista, a definição da política externa em relação à segunda potência global deve levar em conta as opiniões de empresários e acadêmicos. O setor empresarial, o governo e também o setor acadêmico pode contribuir em estabelecer quais são os interesses, de fato, os interesses nacionais do país, estabelecendo metas de médio e longo prazo, para aí sim poder definir qual é a relação que nós queremos estabelecer com a China. Enquanto nós não tivermos claro quais são os nossos interesses, quais são os nossos objetivos, fica muito difícil para o presidente, seja ele quem for, estabelecer qual é o padrão de relacionamento melhor ou ideal para o Brasil.